E estamos no ar, Pedro Henrique Marinho, com o nosso podcast do Estudante Atleta, do Estudante Atleta Americano. Bom dia, Pedro Henrique. Aqui é o Daniel Torelli falando, direto de São Paulo. Bom dia, Daniel. Prazer em estar aí mais uma vez no podcast do Estudante Atleta. Galera que está acompanhando aí, estamos ao vivo também no Instagram agora do PH Marinho Oficial. E bem-vindos para aqueles que ainda estão assistindo pelo YouTube. Não esqueçam de dar aquela famosa curtida, né? Ativar o sininho e compartilhar. E a gente também já está no Spotify, então salvem a música, o podcast para vocês escutarem ao invés de escutar a música, né? E compartilhem aí com os amigos que têm o mesmo interesse de, quem sabe, poder jogar, né, e estudar nos Estados Unidos, aí se tornar um estudante atleta de sucesso, um estudante atleta de altíssimo nível. E é isso aí. Para quem está caindo aqui no nosso episódio número 17, lembrando apenas que aqui nós discutimos todas as estratégias para você se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos. Conseguir jogar e estudar em uma universidade americana e seguir aí também ou na carreira profissional acadêmica ou esportiva. Então, PH, essa semana eu sei que você tem recebido muitas perguntas no Instagram e acaba ficando humanamente impossível, né, para responder a todos de forma rápida. Então, por isso que a gente vem trazendo essas perguntas também nos podcasts para ajudá-los de uma forma mais rápida, né? E uma das perguntas que chega bastante, que eu gostaria de usar como tema hoje desse episódio número 17, é: PH do céu, qual a faculdade que eu escolho? Como escolher a faculdade certa? Eu tenho dúvida de para onde eu vou, os Estados Unidos é muito grande, como é que eu consigo, como é que eu começo a pesquisar essas faculdades? Então, para seguir nesse tema, PH, eu queria começar com algumas perguntas que eu separei. Eu tenho certeza que você tem muito assunto, muita coisa para falar sobre esse assunto, tem muitas dicas importantes, mas a primeira pergunta que eu gostaria de te falar, que eu gostaria de fazer sobre esse tema é com relação à cidade. A cidade da sua faculdade, a cidade que você vai estudar, ela influencia na sua escolha e nessa sua jornada como estudante atleta nos Estados Unidos? Excelente pergunta, com certeza, Daniel. Eu acho que muita gente acaba escolhendo a faculdade pelo valor, né? Pela questão de questão financeira. Isso pode ser um grande problema, tá? Depois eu vou explicar mais a fundo o porquê e de repente essa faculdade que você acredita ser mais barata pode se tornar mais cara no final das contas. Mas a cidade, eu acho que com certeza é os top 3 fatores aí na hora de você escolher a universidade, high school, né, de forma certa, para não ter erro, é pesquisar sobre essa cidade. Se essa cidade é uma cidade grande, se é uma cidade que tem infraestrutura, se é uma cidade pequena, quantos mil habitantes ela tem entretenimento ali na cidade, ela tem um cinema, tem um shopping, tem alguma coisa para fazer de lazer, né? Então, tem cidades pequenas que, mesmo por ser pequenas, tem cinema, tem loja de esporte, tem um restaurante legal, pizzaria, chicken wings, né, que são aquelas asinhas de frango. Então, pesquise. E, principalmente, se essa cidade faz frio ou se faz calor, né? Geralmente, durante o fall, que é agora, nesse início que a gente está de agosto, né, final de julho, agosto, assim, setembro, esse semestre aí até dezembro, pode fazer calor, né? Mas quando chegar em dezembro, janeiro, fevereiro, que é a época realmente, o segundo semestre, que é o spring, o inverno bate, né? Então, pesquisem sobre essa cidade. E muita gente fala, como é que eu faço essa pesquisa? Hoje a gente tem uma ferramenta extraordinária que é o Google. Basta você colocar lá no Google Maps para saber em que lugar que você vai morar, né? Em que parte do mundo, tá? E também você tem todas as pesquisas ali que você pode fazer, essa parte que a gente acabou de comentar, né? O que tem nessa cidade? Quantas mil pessoas? O que essa cidade é famosa? Por que ela é conhecida? Tem alguma coisa interessante? É um atrativo para turistas? Não é? Então você sabe que tem uma grande movimentação de pessoas de fora. Então pesquisem. Utilizem com certeza aí a ferramenta que a gente tem hoje. E se tiver conhecidos, amigos ou possíveis estudantes atletas, faça contato com eles
e veja se realmente é uma cidade que encaixa no seu perfil. Porque, Daniel, cada um tem um perfil diferente, né? Tem estudante que gosta de neve, por exemplo, gosta de frio. A gente teve alguns estudantes que falaram: quero ir para todos os lugares, mesmo lugar que faça muito calor, por incrível que pareça, né? Então tem gente que curte a neve, que curte o frio, gosta de ficar todo encasacado, gosta de jogar futebol no inverno, enfim. E tem gente que não suporta o frio, né? Tem gente que tem até alergia ao frio. Pode parecer aí uma questão, tá, isso é miguezinho, né? Não gosta, tem alergia porque não gosta, mas tem gente que realmente não pode pegar muito frio na pele. Então, cada caso é um caso, cada perfil é um perfil. E hoje, né, a gente tem acesso à internet, tem acesso a ferramentas que podem nos ajudar e muito na hora da nossa decisão de acertar aí na cidade da faculdade do high school que a gente vier estudar. E no seu caso, a primeira cidade que você foi, acho que as pessoas aí já conhecem bastante sobre a tua história, a sua adaptação com relação ao clima, à temperatura foi muito tranquila, né? Você se adaptou fácil, aproveitou bastante, porque você já sai de uma cidade que não tem o clima muito agradável, né, aqui no Brasil, então foi super tranquilo para você, né? Cara, o fato curioso foi o seguinte: a gente chega em final de julho, início de agosto, e eram 40 graus na cabeça. Um calor absurdo. E quando as pessoas falam aqui faz frio, eu falo: não é possível que faça frio aqui, né? É muito quente, é muito seco. Só que aí vai passando, vai chegando outubro, novembro, dezembro, aí é muito frio. Então eu peguei uma temperatura de 40 graus em agosto e peguei menos 29 em janeiro, por exemplo. Então é realmente uma situação em que requer uma adaptação. Eu, por vir do Rio de Janeiro e nunca ter passado tanto tempo num lugar tão gelado, né, foi por isso que eu priorizei na minha segunda faculdade uma faculdade na costa, né, ou na Flórida, ou na região da Califórnia. O pessoal que está procurando estados mais quentes, Daniel, tem o Arizona, né, tem o Novo México, tem o Texas, tem a Flórida, a parte ali da Geórgia, mais próxima à Flórida, também não faz tanto frio. Dependendo do lugar do Tennessee, também não faz tanto frio. Agora, aquela região central ali, lá para cima, né, Montana, Nova York, Kansas, Arkansas, Iowa, Utah, Wyoming, são regiões de muito frio, mas, dependendo do seu perfil, se você estiver disposto a isso, são faculdades com estruturas absurdas. A minha faculdade em Nova York, por exemplo, era um lugar pior, né, no mapa, no mundo, da questão frio e calor, mas tinha uma estrutura muito maior do que a minha faculdade, por exemplo, em San Diego. Tá? Então, é questão de perfil, é questão de escolha, mas eu acho que a grande questão aqui é que o estudante atleta ele procure e se informe da cidade, do local onde ele está indo e recebeu aquela proposta, antes de fechar e bater o martelo aí para receber o I-20 e poder embarcar rumo aos Estados Unidos. E bacana isso, né? Porque embora maior parte, eu acredito que seja assim para os estudantes atletas, né? Maior parte do tempo, os meninos, as meninas, eles vão ficar dentro do campus, vão estudar, vão ter jogos, mas é de extrema importância pensar em todos esses pontos, né? Porque se você tiver um tempo livre, até para você esfriar um pouco a cabeça, né? Eu acho que são pontos muito relevantes agora que você levantou. A minha cidade dos Estados Unidos, no Nova York, tinha várias coisas para fazer. A gente tinha um Walmart, né, um McDonald's e um Applebee's. Então, tinha bastante coisa para fazer no tempo livre. Não deve então, ser, por exemplo... Pesquisem, porque realmente você não vai viver só de estudo e esporte. Você precisa do lazer também, né? A não ser que aquilo ali seja um ponto de transição, né, Daniel? Aquela famosa ponte. Vou passar um tempo aqui realmente me dedicando a isso, que foi o meu caso, a parte do inglês, a parte da adaptação à cultura, e depois vou tentar ir para um lugar onde eu tenha aí a parte do lazer com mais oportunidades. Tá? Então, isso tudo depende do planejamento do perfil. Por isso que o objetivo aqui desse podcast é que a galera, os estudantes atletas, né, pesquisem antes. Porque às vezes vem uma proposta, o valor está muito legal, não sei o que, bate o martelo. E aí chega lá, não é nada daquilo que ele realmente imaginou que seria viver aquele sonho americano. E você acha que pode colocar nessa lista aí também passagem aérea? Por exemplo, eu sei que vocês têm alguns intervalos, algumas férias um pouco longas, então, eu quero
tô com saudades, quero voltar para o Brasil, quero visitar minha família. E aí, pô, às vezes... Às vezes a faculdade tem um custo mais barato, tá, do que a outra que te fez uma proposta, mas a passagem aérea é mais barata, né? Então, no final das contas, somando as duas coisas, pode dar empate, ou a que fez a proposta mais cara pode se tornar mais barata pelo custo de passagem aérea, né? Tem faculdades que tem que gastar 4, 5 mil de passagem, dependendo da urgência e dependendo da distância. Por exemplo, a região da Flórida, você pode gastar muito menos. Para Atlanta, que tem voo direto na Geórgia, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora da escolha da faculdade. A questão financeira, se tiver mais de uma proposta, pesquisem sobre passagens aéreas, o preço da passagem aérea, o custo médio de uma passagem aérea. E aí você embute no seu planejamento e vê, na verdade, qual é o valor que vai sair mais em conta. Porque não é só a universidade, não é só o high school. Você tem que chegar lá, né? Você tem que se manter lá. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração no planejamento na hora de acertar aí qual é a melhor região, qual é a melhor cidade para você viver esse sonho americano. E aproveitando essa questão do preço, dos valores, né? Você já falou alguma coisa, algo muito interessante sobre as regiões, sobre o clima das regiões, né? Então, eu queria pegar 2 pontos contigo. Se existe uma região que seja mais barata, se você conhece alguma região que seja mais barata. E aí, 2, reforçando o que você já falou sobre as regiões com melhores climas para adaptação para o brasileiro que não está acostumado com o frio. Sim, a gente tem as regiões mais baratas, são aquelas regiões que eu citei, né? Do centro e norte dos Estados Unidos. A gente tem o estado de Missouri, de Kansas, de Arkansas, de Utah, Ohio, Iowa, Wyoming, né? Nebraska. São as regiões mais baratas dos Estados Unidos para buscar se eu tenho um budget muito baixo, um orçamento baixo, eu consigo, de repente, priorizar esses estados, é a melhor coisa a se fazer. E com relação às melhores, né, a questão de aceleração de adaptação, as regiões mais parecidas com o Brasil, a região sudeste principalmente, que não faz tanto frio, com certeza as costas leste e oeste. A gente tem a região da Califórnia, que é muito forte, né, que parece muito aqui com Rio, São Paulo, né, o Nordeste, faz calor. A região da Flórida, o sul da Flórida também. E a gente tem alguns estados também interessantes que têm um custo de vida mais barato e fazem muito calor, né? O Texas, o Novo México, Arizona, são regiões de muito calor, né, que tem uma parte muito forte do deserto ainda, né, que a gente não vê nem civilização, vamos dizer assim, tá? E são regiões não tão caras como as duas pontas, como Califórnia e Flórida, mas que realmente é um estado quente, são estados quentes que fazem calor e, de repente, o estudante atleta tem um processo de adaptação mais acelerado, né? Porque, por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro, tinha morado na Itália, tudo bem, mas menos 29 graus, por exemplo, nunca tinha visto na minha vida. Então, foi realmente um baque. E ali, para mim, foi interessante pela questão que eu falei anteriormente. Era um ponto de transição, era uma ponte que eu ia fazer para um lugar melhor depois. Então, tudo isso tem que estar dentro do planejamento do estudante atleta, Daniel. Não adianta embarcar por embarcar. Eu vou porque eu recebi XYZ. E chegando lá, o cara não sabe nada sobre aquele lugar, nunca conversou com ninguém sobre aquele lugar. E a tendência dele bater e voltar, né, de não se adaptar ou querer sair dali imediatamente, ela é muito grande. Tá, então, só para finalizar essa parte da cidade, de adaptação, porque a gente tem muito assunto ainda para falar hoje aqui, muita coisa interessante para você que quer ser um estudante atleta nos Estados Unidos, né? Sobre o que fazer nas cidades, gostaria só de trazer um pouco das coisas que eu tinha para fazer em Los Angeles, né? Nós estávamos na UCLA e ao lado tinha um teatro, um cinema muito conhecido lá da cidade, que tinham todas as premieres, né? Que eram quando tinha um filme novo, quando tinha alguma coisa que ia lançar, só os artistas que apareciam lá para assistir o filme, tinha Hollywood, que tinha artistas o tempo todo andando pela cidade, então era bem chato, viu, Pega? Quase não tinha o que fazer em Los Angeles, viu? Era só para... Los Angeles é uma das maiores cidades do mundo, né?
Então, o que não falta são opções aí para quem estiver morando em Los Angeles fazer. Você tem vida noturna, diurna, né? Você tem coisa para fazer de tarde, manhã cedo. Então, é realmente aí a questão de você entender qual é o seu perfil, né? Como pessoa, principalmente. O que você gosta de fazer. Porque a vida continua lá, né, Daniel? Muita gente está indo só para estudar e jogar, mas você tem que ter uma vida, você tem que ter uma vida social para você conseguir permanecer nos Estados Unidos por um bom tempo. E você acha que, por exemplo, eu sei que a maioria dos estudantes atletas, eles querem jogar o esporte que eles praticam, né? Seja o futebol, o vôlei, o basquete. Você acha que influencia, por exemplo, se eu quero focar na parte esportiva, eu tento procurar uma faculdade que seja mais forte no esporte, ou se eu quero seguir a carreira acadêmica, eu quero seguir uma carreira profissional, eu quero ter um bom emprego, eu priorizo outros tipos de faculdade, você diria que tem isso? Ah, eu quero ser profissional, eu quero seguir carreira acadêmica, ou eu ainda não tenho essa certeza, mas será que tem um meio termo, alguma coisa assim, não? Com certeza, eu acho que aqueles que priorizam o esporte profissional pós-universidade, eles têm que buscar os rankings e as ligas, né? Então, toda liga vai ter um ranking do ano anterior ou do ano que está acontecendo, né? Para saber. Então, por exemplo, minha faculdade, no primeiro ano que eu fui, estava entre as 20 melhores do país na Liga Naia. Tá? Então, era uma faculdade forte esportivamente. Você tem um ranking acadêmico, né? Que você consegue ter acesso para saber as principais faculdades do país. Se você quer uma parte mais está buscando mercado de trabalho após a formatura numa universidade. Então, isso tudo tem que estar no planejamento do estudante atleta na hora de começar a prospecção de oportunidades, de uma proposta, né, uma possível proposta de bolsa para uma universidade, é saber o que ele quer, né, o que eu priorizo no momento. Eu tenho condições, esportivamente falando, de tentar o esporte profissional, né? Eu tenho condições de entrar no mercado de trabalho, né? De buscar uma grande empresa depois de me formar numa universidade. Então, eu acho que é muito em cima disso que ele tem que entender. E, claro, existem as faculdades meio 50-50, né? 60-40 no esporte e na questão educacional. Então, assim, eu sempre, por mais que hoje eu tenha um nível de informação muito maior do que eu tinha antes, eu saí do Brasil não tanto com o intuito do esporte profissional. Eu queria realmente era mergulhar na parte da educação, né? Mas o que eu mais priorizei, na verdade, por eu ter vindo muito tempo no futebol, era um lugar onde eu tivesse uma vida social muito, muito legal. Por isso que eu priorizei San Diego, por exemplo. Entendeu? Então, tudo depende, tá? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre os três: a vida social, acadêmica e esportiva. Não vou querer ir para uma faculdade que não tem uma estrutura esportiva interessante, como campo, uma academia, né, uma fisioterapia, todas as condições de trabalho para um estudante atleta de alto nível. Eu não vou querer ir para uma faculdade que tem a parte acadêmica muito baixa, porque aquilo não vai me dar um background, não vai me dar um nível de informação interessante para eu disputar no mercado de trabalho uma vaga numa grande empresa, né? E, de repente, eu não quero passar os 4 anos da minha vida num lugar onde tenham pouquíssimas pessoas e a vida social não seja tão atraente, tá? Então, acho que tem que ter um equilíbrio entre esses três e aí vai puxar mais para um lado dependendo do perfil daquele estudante atleta. Vou priorizar o esporte, vou priorizar a parte acadêmica, vou priorizar a vida social, tá? E eu acho que é isso que eles têm que estar na cabeça deles, 100% desenhado ou 90%, para na hora que eles começarem a conversar com os treinadores, eles já saberem aquelas faculdades que eles vão direcionar a pesquisa deles. Eu também, como a minha parte era só, eu priorizei muito somente, né, a parte acadêmica. Eu lembro que eu pesquisei, quando eu estava escolhendo uma universidade, se as faculdades tinham algum tipo de parceria para fazer estágio, né? Então, por exemplo, eu queria trabalhar nos Estados Unidos. Então, eu vi lá, porra, a UCLA, ela é parceira de uma empresa que eu trabalhei no Brasil. Eu falei, pô, como eu já trabalhei no Brasil nessa empresa, pode ser que eu consiga um espaço lá. E aí eu fui procurando para ver se tinha isso. Acho que também é uma boa, né? Isso, talvez, né? Não, exatamente. Eu acho que, inclusive, você tem acesso aí, você pode pesquisar
saíram aqueles estudantes dali e foram parar onde, né? Foram para quais empresas? A escola tem esses dados? Foram para quais clubes? Tiveram quais oportunidades? Tem oportunidade de estágio? A escola tem parceria com estágios, com empresas, né? Tem aquela feira, quando você está no último ano, que você participa, que as empresas vão até a escola, né? E você distribui o seu currículo na esperança de ser chamado. A escola oferece isso, ela dá um suporte para o aluno, para ele conseguir ingressar no mercado de trabalho. Então, eu acho que é isso que tem que ser a pesquisa, e não só, né, a parte esportiva, que é muito importante, sim. Mas você tem que entender que o futebol, ou o basquete, ou o vôlei, o esporte profissional, de uma maneira como um todo, ele é muito risco você só apostar de um lado, né? E o intuito de ir para os Estados Unidos, é que a gente fala, o risco é zero, porque você está fazendo os dois ao mesmo tempo, na mesma intensidade, no mesmo local, e se der um der errado, você tem o outro. Se o esporte der errado, você tem a educação. Se a educação der errado, você tem o esporte, vamos dizer assim. Dificilmente a educação vai dar errado, a não ser que você realmente desista durante esse processo, durante a sua trajetória. E o quão importante é analisar, PH, o time da universidade, né? Por exemplo, eu não sei se acontece isso, das pessoas escolherem lá uma universidade, receberem uma proposta de bolsa, e aí chega lá e talvez não jogue, ou o time não seja muito bom. É bom analisar o time das faculdades, saber quantos jogadores tem no time, como é que funciona essa parte, mais ou menos? Não, é importantíssimo, porque quando você entra no site da faculdade, você entra na parte do elenco, que eles chamam de roster, né? E você vê lá, todo mundo que tiver no Junior College, por exemplo, e tiver no segundo ano, tá? O segundo ano é o sophomore year, eles vão ter que sair, eles não vão poder jogar mais, tá? Então, aquela vaga ali, aquela posição vai estar em aberto, o treinador possivelmente está recrutando, se não já recrutou. E a universidade são os seniors, né? O senior está no último ano, ele não vai poder mais jogar, tá? Então, o que acontece? Você tem que buscar as faculdades nesse sentido, ver qual a posição, de repente, o treinador está procurando. Entender as posições que vão estar se abrindo. Obviamente que você só vai saber se aquela posição vai estar em aberto ou não conversando com o treinador. Mas aquilo ali já te dá um respaldo para você conversar com o treinador por duas questões. Primeiro, a chance de a posição estar em aberto para o próximo ano é grande. Segundo, o treinador está sabendo que você está pesquisando sobre aquela faculdade. Você está realmente querendo fazer parte daquela faculdade. E isso faz muita diferença na hora que você está prospectando uma bolsa e conversando diretamente com o treinador. Eles querem realmente aquele cara que é proativo, que está interessado, que quer fazer parte daquela faculdade. E simplesmente não está mandando e-mail, não está mandando mensagens, copiando e colando para todos os treinadores e todas as universidades dos Estados Unidos, sem fazer uma pesquisa prévia sobre aquela instituição de ensino. E agora uma pergunta aí para te colocar em desconforto aí também, né? A gente sabe que o estudante atleta, grande parte dos estudantes atletas, se não todos, eles vão para os Estados Unidos com uma bolsa de estudo esportiva, porque o sistema norte-americano funciona dessa maneira, e muitas vezes eles vão com uma bolsa de 100%. Eu sei que você não gosta de falar de porcentagens, mas, por exemplo, a faculdade custa 15 mil, ele recebe 15 mil de bolsa de desconto nessa anuidade, né? Uhum. E se ele receber uma super proposta de bolsa, uma bolsa aí 100%, uma bolsa integral, só que a cidade for uma porcaria, vamos dizer dessa forma, for muito ruim, o que você faria aí, PH? Eu sei que é algo pessoal, mas... Mas nesse exercício aí eu tenho uma outra opção ou só tenho essa? Assim, mas, pô, eu tenho uma excelente bolsa de estudo, eu arrisco? Eu vou? O que você faria? Por exemplo, eu acho que se eu recebo uma proposta de 100% de bolsa, eu iria. No meu caso, acho que eu iria e tentaria me adaptar ao frio, tentaria me adaptar a tudo, assim, mas a proposta de bolsa influencia nessa escolha aí da faculdade? Não, com certeza. Tá? Eu acho que se eu tivesse uma proposta desse nível, eu iria, e de repente aquela faculdade para mim poderia se tornar uma ponte, né? Porque o mercado de treinadores, de atletas, ele é muito rápido, Daniel. Um ano você está aqui, no outro ano você pode estar lá, né?
Então, realmente, eu acho que é uma mega oportunidade você conseguir chegar nos Estados Unidos. Eu acho que o mais difícil é esse. Eu acho que o menos difícil é você conseguir se manter. Por que eu falo que o menos difícil? Porque depende de você. Se você for muito bem, a chance de você manter aquela bolsa, né, aquela proposta, ou se transferir é muito alta. Então, o mais difícil é você ter um investimento inicial para você conseguir tirar o avião do solo, né? Tirar o avião do solo é o mais difícil, porque tem que fazer muita força para decolar. E depois ele voa. Ele mantém ali, né, em automático, mais ou menos. Então, acho que isso é o mais difícil. Então, quando o estudante ele bota isso na cabeça dele, ele tem um investimento inicial que permite ele levantar voo, aí, meu camarada, só depende única e exclusivamente dele para ele se manter lá ou ir para um lugar melhor. Tá? Então, tem casos de estudantes que a gente trabalha muito para conseguir tirar do Brasil, porque, de repente, esportivamente, não é um estudante de altíssimo nível, né, na parte do esporte, um atleta de altíssimo nível. Não tem notas muito boas, então a gente pena para tirar aquele estudante do solo e levantar voo. Depois, é ele pelas próprias pernas, ele já sabe tudo que tem que fazer. Ele já sabe realmente os atalhos, se tem atalho, se não tem, se vai pela estrada mais esburacada, se ele vai pela estrada melhor. Então, é mais ou menos a história do Papa, né, que muita gente já conhece. O difícil para ele foi levantar voo. E depois ele conseguiu estar até hoje nos Estados Unidos, aí construindo a família dele, empregado, né? Então, isso eu acho que é o mais difícil. E você tendo uma proposta dessa amplitude e magnitude nas mãos, eu acho que você tem que ir independente do local, tá? E aí depois você trabalha para conseguir coisas melhores, em lugares melhores, de repente, uma nova oportunidade. E um outro ponto, PH, que muitas pessoas também nos perguntam, né, com questão à religião, né? Existem faculdades que são mais religiosas ou que têm religiões diferentes? Você chegou a estudar numa faculdade dessas? E aí as pessoas perguntam, pô, eu não sou católico, eu não sou cristão, eu posso estudar numa faculdade que tem uma religião diferente da minha? Eu vou me adaptar se não for a mesma religião que a minha? Como é que você vê esse lado aí? Atrapalha, não atrapalha? Existe isso? Acontece isso? Sim, existem escolas que têm uma religião. Para você ser admitido numa escola dessa, você tem que ter referências de pastores, de padres, de igrejas. E assim, Daniel, você não precisa ser 100%, né, aquela religião. Você precisa basicamente respeitar, né, mas você não precisa acreditar em tudo. Eu estudei numa escola cristã, me considero uma pessoa católica, né, e tem a parte de Jesus Cristo, acreditava em muitas coisas, talvez não concordasse com muitas outras, mas eu respeitava, era uma religião, né? Respeitava principalmente as regras e as normas da faculdade. Então, assim, mais uma vez, eu acho que tem que existir uma pesquisa prévia, principalmente com pessoas que já estão lá para te informar. Então, antes de eu assinar com a minha faculdade em San Diego, eu tive conhecidos, né, que depois se tornaram grandes amigos, que me informaram tudo. Olha, existe chapel, que é a missa 2 vezes na semana, por 30 minutos. Não pode isso, isso e aquilo. Você tem que fazer isso, isso e isso. Então, eu achei aquilo possível e viável de realizar, tá? E assinei com a minha faculdade, mas eu já sabia das normas e da cultura daquela instituição de ensino, antes de eu falar assim e fechar com aquilo e depois me arrepender, né? Então, é tudo em cima de pesquisa, é tudo em cima de pergunta, é tudo em cima de como funciona, para você se imaginar naquele local. Eu me adaptaria a essas regras, a essas normas, a esse dia a dia, essa rotina? Se sim, maravilha. Se não, eu procuro uma outra. Porque se você acha que você vai se adaptar mesmo sabendo que você não concorda com aquilo, aí é que está o grande erro, né? Porque aí você vai gastar energia para trocar de instituição de ensino insatisfeito, que é diferente de você trocar para um lugar melhor, estando de repente satisfeito e performando em alto nível, tá? Então esse eu acho que é um grande erro, se você não saber como tudo funciona naquela instituição de ensino que te ofertou uma proposta, uma possibilidade de bolsa.
e só ir por conta do valor, a não ser que realmente aquele seja a única opção, mas você esteja ciente de tudo aquilo que vai acontecer com você uma vez que você comece a sua rotina naquela instituição de ensino. E para fechar o nosso tema de hoje, PH, eu gostaria, antes das suas considerações finais, aí, suas dicas finais, que eu sei que você sempre tem algo aí para nos dizer, as ligas universitárias, isso daí influenciaria também? Você aconselha aos jovens a entender um pouco sobre cada liga? Fala assim, pô, eu vou escolher uma faculdade da liga XYZ, de uma liga tal, de uma liga não sei o quê. Isso também ajudaria nesse Sim. processo aí de escolha, de decisão? Sim, sendo bem transparente, o sonho de todo estudante atleta é jogar a NCAA Divisão 1, né? A iniciar. Agora, não consegui iniciar a Divisão 1, não quero ir para os Estados Unidos? Não, tá errado. Existe a Divisão 2, a Divisão 3, a NAIA, as ligas de Junior College, né? Ligas que estão aparecendo aí de menor escala, mas que têm possibilidade de estruturas muito legais também, como a National Christian College Association, né, que é NCCAA, Divisão 1 e 2. Então, eu acho que tudo depende da oportunidade que surgiu, do local que surgiu, do seu perfil. Né? Seu sonho é NCAA Divisão 1, corra atrás do seu sonho como um plano A. Mas tem um plano B, de repente um plano C. Né? Meu plano A era NCAA Divisão 1, mas eu não pude jogar por questão de elegibilidade, por exemplo. Eu tinha um preconceito com todas as outras ligas. Né? Hoje eu vejo todos os estudantes atletas falando, eu me coloco no lugar deles porque eu era assim também. E eu já tento quebrar essa crença logo no primeiro contato. Né? Olha, tira isso da sua cabeça. Faculdades NAIAS conseguem ganhar de NCAA Divisão 1. NCAA 2 podem fazer jogos de igual para igual com uma NAIA, com uma Divisão 1. Então depende do programa, depende do local, depende do treinador, depende da faculdade, da estrutura. Então quebrem a crença da NCAA Divisão 1. É fantástica, é maravilhosa, é a principal liga nos Estados Unidos, mas existem muitas outras com grande potencial esportivo, com grande potencial acadêmico também. Então escutem todas as ligas e propostas antes de tomar a sua decisão. Você tocou num ponto aí que eu já tinha esquecido também. Acho que é importante ver a questão da disciplina, né, da sua graduação, também escolher, ver se quais as faculdades têm ou não têm, né? Exatamente. A faculdade ideal é aquela que tem aquilo que você quer estudar também, né? Então, por exemplo, diferente do Brasil, você passa para a faculdade, você não passa para a cadeira que você quer cursar no vestibular. Então, aquela faculdade, eu consegui a nota do TOEFL e SAT, fui aceito, estou apto a ser aceito naquela instituição de ensino. Ela tem o que eu quero estudar, que é business, que é comunicação, que é educação física, que é nutrição. Aí é que ela pode se tornar a faculdade ideal. Se não tiver a disciplina que eu quero cursar, ou eu tenho um plano B de disciplina, ou eu tenho que procurar uma nova instituição de ensino. Então, muito bem lembrado por você, tem que ter aquilo que você quer cursar para a faculdade ser realmente a faculdade ideal e a faculdade com que você venha a aceitar um possível convite de um treinador. Legal, PH. Acho que você abordou assuntos interessantíssimos que podem ajudar esse estudante atleta a começar essa pesquisa, né? Então, falou bastante sobre as cidades, adaptação. E lembrando também que, acho que como aconteceu contigo, pode se transferir de faculdade, pode mudar de cidade, né? Então, para os atletas não se preocuparem tanto. A janela europeia, né? Ela fecha e ela abre, né? O estudante atleta é mais ou menos nesse sentido. E é o mesmo processo, você precisa ter uma liberação do seu treinador e da sua faculdade para você buscar uma nova. Então, é como se fosse rescindir um contrato para buscar um novo clube. Então, a release letter, né, que é a carta de liberação, que eles chamam, você tem que ter ela em mãos para poder negociar com novos treinadores. Muitos treinadores não querem nem ouvir de você, né, um possível interesse se você não tiver com essa carta em mãos. Então, é mais ou menos o vai e vem da janela, Daniel. O vai e vem do mercado é o vai e vem do mercado do estudante atleta. Você pode trocar tanto no fall, no spring, no começo do ano letivo em agosto, ou em janeiro, que é o meio do ano letivo. Beleza? Então, espero aí que todo mundo tenha gostado do assunto de hoje. Foi bem interessante o bate-papo. Bastante conteúdo legal também para eles entenderem qual é a faculdade ideal, qual é a instituição de ensino ideal para eles. Façam pesquisas. Não poupem tempo e energia fazendo essa pesquisa prévia, porque realmente é um grande divisor aí
se eu vou ter um grande sucesso ou não como estudante atleta nos Estados Unidos. Essa pesquisa, esse planejamento de pré-embarque que a gente chama. Porque você acha que chegar lá Estados Unidos, é tudo igual filme, é tudo. Existem cidades maiores, existem cidades menores, existe faculdade com maior estrutura no esporte, com menos estrutura no esporte, maior estrutura na parte acadêmica. Então pesquisem para saber se realmente aquela faculdade, aquela instituição de ensino é a ideal para você como estudante atleta. Maravilha, PH. Obrigado. Acho que o assunto foi muito legal. Esse daqui foi, então, o nosso episódio número 17 do podcast do Estudante Atleta. Te esperamos, então, no próximo. Não esqueçam de assistir todos os outros que já estão aqui disponíveis no canal do YouTube do PH Marinho Oficial e também no Spotify. Então, você pode ouvir andando, correndo, onde você estiver. Muito obrigado, Pedro Henrique. Sempre um prazer. Valeu, garoto. Valeu, Daniel. Obrigado a todo mundo. Prazer em fazer parte desse podcast número 17 de novo. E vamos embora que amanhã tem mais, né? Amanhã tem um 18 aí para a galera curtir também. Então, um final de semana recheado de conteúdo novo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Galera do Instagram, tamo junto. Galera que tiver alguma dúvida aí, manda aí no inbox, que a gente tira aí, de repente, já pode virar, quem sabe, aí um tema de um podcast também. Se a pergunta for interessante, né, ao ponto de se tornar um conteúdo aí de 30 minutos. A gente dá a honra desse estudante atleta receber intitular aí o próximo tema do nosso podcast. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!